Oi, tudo bem? Se você chegou até aqui, provavelmente foi porque você se sentiu tocada por algumas das coisas que você ouviu por aí a respeito desse olhar diferente sobre a sua menstruação, sobre o seu ciclo, sobre ser mulher. Então eu queria começar isso com um muito obrigada. Obrigada de verdade por me permitir entrar um pouquinho na sua vida e a gente ter esse tempo de troca, ainda que virtual, para a gente poder conversar um pouco sobre nós mesmos. Ao final desse vídeo aqui, eu espero que você saia com um olhar diferente sobre a sua menstruação e isso para mim já é uma riqueza, já valeu, sabe? Porque, no fim das contas, saber reconhecer as particularidades do nosso corpo é o que permite a gente retomar as rédeas sobre o nosso equilíbrio, sobre a nossa saúde e principalmente sobre a nossa inteireza. E é por isso que esse vídeo aqui, ele é aberto mesmo. Eu quero que ele chegue ao máximo de mulheres possível, porque com o que eu vou falar aqui já dá pra gente ter um olhar diferente e isso pode mudar muitos rumos do que a gente anda fazendo, sabe? Com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa energia. Aqui você está me vendo no papel de terapeuta alquímica. Então, é a terapeuta, é aquela que cuida, mas principalmente a alquímica. Eu uso a alquimia como esse conjunto de saberes milenar que vai nortear todo o olhar e toda a prática sobre os cuidados que a gente pode ter conosco, tá bom? E por que eu fiz esse curso aqui? Você vai ver que ele chama Lunação. Porque a ideia é a gente tirar o foco da menstruação, que é um dos eventos fisiológicos do nosso ciclo, e passar a olhar para todo o ciclo da mulher, que é físico, é mental e é energético também. A partir do momento que a gente compreende o quanto isso é particular, a gente consegue trilhar muito melhor o caminho do que a gente precisa e dessas particularidades na vida, né? Um dos meus objetivos de criar essa jornada de iluminação é porque eu vejo o quanto as mulheres são adoecidas pelo simples fato de desconhecer as particularidades desse ciclo. Cólica menstrual, alteração de humor, inchaço, dor de cabeça, cansaço, são alguns dos sintomas físicos que frequentemente eu vejo as mulheres terem e pelo simples fato de não saberem como ajustar melhor a rotina do próprio corpo e da vida, né, em relação a essas particularidades, parece que a gente fica ainda mais travada, né, pior, repete alguns comportamentos que não são bons para o nosso ciclo e para aquilo que é natural do nosso corpo, e pior ainda, a gente escuta do mundo o quê? Ah, é só menstruação, tem jeito, é isso mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Gente, assim, não conhecer o próprio corpo e a própria particularidade do ser mulher, na verdade, nos tira a possibilidade de lidar com algo que é tão especial e é só do corpo feminino, é só da mulher, só a gente tem isso. Se a gente soma isso, tabu, a vergonha, né, a forma como a gente é ensinada a lidar com a nossa menstruação, a gente fica ainda mais reprimida, porque é aquilo, quando a gente tem na nossa menarca, por exemplo, a primeira coisa é, cuidado, coloca aí seu moletom, né? Tipo assim, tá aqui seu remedinho, tá aqui o absorvente, vamos lá. Se você tiver menstruada, não use uma calça branca, se manchar, coloca o moletom na cintura. Pelo amor de Deus, né? Assim, a maior parte de nós não foi ensinada a lidar com o corpo de forma natural. Parece que quando a menstruação chega, a gente já chega com uma trava, né? E, na verdade, se eu nem olho só para a menstruação, eu olho para o ciclar, a mulher vai ciclar a vida inteira. Desde pequeno. Óbvio que quando a gente é criança, isso não tem tanta presença, porque é um corpo que está chegando e é uma energia que ainda está sendo dinamizada. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, isso vai se estabelecendo e vai ficando ainda mais forte, ainda mais intenso. E isso vai permear toda a vida da mulher. Então, por exemplo, quando chegam as minhas pacientes, as minhas alunas, ou as mulheres que chegam até mim e que estão no processo de perimenopausa ou de menopausa, elas ficam assim, meu Deus, é o sintoma, é o fogacho, e está tão preocupada com os sintomas físicos, mas sequer sabe olhar sobre o próprio ciclo. Porque o que acontece? A mulher vai deixar de menstruar fisicamente, mas ela vai seguir ciclando. E isso também é muito interessante, porque quando as minhas pacientes entendem isso, elas começam a reconhecer o próprio ciclo mesmo depois que estejam menopausadas. E é muito interessante saber utilizar a potência de cada fase do nosso ciclo, que tem um tempo e que tem várias perspectivas para a gente olhar, né? Tem a perspectiva do mês, tem a perspectiva de quando a gente está gestando, tem a perspectiva da vida, são várias as perspectivas que a gente olha, mas o ciclo sempre está presente. Então, quando eu aprendo a lidar com esse ciclo, eu entendo bem como é que eu posso colocar a meu favor a energia que está funcionando em cada fase do mês, né? Que está proeminente, melhor dizendo. Até porque a gente vive num mundo em que a maior parte das pessoas não sabe acolher e olhar com o cuidado e profundidade necessários para o corpo feminino e para essas particularidades, né? Então, uma mulher que não sabe lidar com isso e vai sentindo sintoma, ela ainda vai ficando presa em sentimentos de frustração, de ansiedade, de tristeza, e ela nem sabe por quê, né? Assim, às vezes parece que o corpo está gritando para ela e ela não sabe por quê, ela não sabe nem de onde que ela vai tirar isso. Outra dificuldade que eu vejo muito comum das mulheres é a dificuldade em integrar esse ciclo na rotina diária, né? Muitas vezes as mulheres ficam reféns de uma ideia de ter que ser produtiva o mês inteiro, e isso é muito contrário ao que o ciclo menstrual
traz como particularidade do universo feminino. Eu costumo dizer, assim, que as decisões do ego, elas são feitas de fora para dentro. E as decisões do eu, elas são feitas de dentro para fora. Então, eu preciso olhar para esse dentro, para esse respeitar, que vai passar pelo corpo, mas também vai passar pela mente, né, pela psique, pela energia, porque a partir dali eu tenho um arcabouço muito mais potente, muito mais complexo e íntegro sobre o que foi, ou sobre o que a gente é, sobre o que foi que a gente viveu naquele mês, e a gente consegue dar passos muito mais consistentes. Outra coisa que é interessante aqui é o quanto a gente tem uma publicidade muito restrita sobre os métodos de cuidado com o ciclo, né? Assim, e eu não estou falando só da menstruação e tampouco só com o ciclo fisiológico. Eu estou falando de todo o ciclo, né? De como é que a gente lida com os aspectos emocionais, energéticos, psíquicos, isso ainda é muito restrito. E quando a gente descobre que tem uma série de ferramentas, o processo fica mais facilitado, não é verdade? Então, por exemplo, eu posso construir uma casa com tijolo, com cimento, com uma pá, mas se eu descubro que tem uma betoneira que pode fazer o cimento, trazer com mais facilidade, eu ganho agilidade, eu ganho rapidez, eu consigo, às vezes, fazer com muito mais propriedade, muito mais qualidade uma obra. A mesma coisa aqui. Então, quando a gente entende que tem ferramenta para tudo, a gente consegue também lidar melhor com o nosso ciclo. E, principalmente, a gente sai de uma abordagem que é muito sintomática, que é muito só sobre o sintoma, a dor, o fluxo, a cólica, e abraça essa mulher com um olhar integral que ela merece. Então, quando a gente olha para isso tudo, fica muito diferente, né? Agora eu vou te mostrar um pouquinho sobre o que é esse ciclo e de que forma a gente pode olhar para ele. Vamos lá? A primeira coisa, para a alquimia, tudo é energia. Então, a gente precisa olhar para essa manifestação densa aqui, né, do corpo, mas eu também preciso olhar para a energia que rege isso, que é o que eu não estou vendo, que existe. Afinal de contas, o que a gente vê é menos de 0,5% do aspecto de luz catalogado, né? Eu não estou nem falando ainda da massa escura. E por que esse olhar da alquimia ele é interessante? Porque ele traz o que a gente chama de pensamento redondo. É a ideia de que eu vou olhar para isso aqui com uma multiplicidade de olhar para construir um mosaico mesmo e entender, nossa, olha como é que isso aqui é complexo. Então a gente consegue olhar para aquilo que muitas vezes as pessoas não olham. Então eu vou te mostrar como é que é um ciclo menstrual sob o olhar da alquimia agora. Quando a gente fala do olhar alquímico, eu até repliquei e dupliquei ele aqui, porque se para a maior parte das pessoas, quando a gente olha para o corpo físico, o início da menstruação é o início do ciclo, para nós não. O início do ciclo menstrual, ele vai começar aqui no 7º dia, se a gente contar, né, o ciclo anterior. Então, qual que é a ideia? A partir do primeiro dia em que eu não tenho menstruação, é como se o útero, que é esse vaso, né, que a gente carrega, ele tivesse totalmente esvaziado. Como ele está esvaziado, é a partir dali que eu vou começar a encher o processo, para chegar no final e esvaziar esse útero de novo. Então, aqui tem todo o ciclo menstrual físico, né, mas se você acompanhar o cursor, eu também tenho o aspecto que seria equivalente à lua, né, então a gente faz uma correspondência, porque essa lua ajuda a entender o elemento que está por trás disso. E principalmente como que a energia vai fluir no corpo, no que diz respeito aos 4 elementos alquímicos e às 3 substâncias. Então, como é que o fogo entrega energia para a terra, fazendo uma analogia aqui um pouco grosseira para vocês entenderem, e forma sulfur, que é essa energia de base, que é uma energia que quando a gente não sabe lidar com ela, inflama, e essa inflamação pode levar para processos de endometriose, e que pode levar a gente para uma desconexão sobre o que está acontecendo ali, por exemplo, né? E aí a terra entrega para o ar, entrega para a água. Muitas vezes, existem mulheres que já trabalham um pouco com essa ideia do ciclo, né? Que às vezes eu falo, não, mas a lua nova é a lua menstrual e tudo. Aqui é a visão alquímica, porque ela também tem uma conexão não só com os arquétipos, né, que estão aqui embaixo, os aspectos do comportamento que ficam mais acordados naquele período, mas também porque essa energia aqui vai ditar como é que o físico responde. Então, olha que curioso, ao final aqui da etapa de fogo, né, então como se eu estivesse ali aquecendo o forno, vamos dizer assim, ao final dele, quando tem essa entrega para a Terra, a gente tem um pico na temperatura basal, que vai conversar com toda essa produção hormonal aqui, estrogênio, por exemplo, que tem muito do elemento fogo enquanto energia, é por isso que o estrogênio, por exemplo, é super importante para a saúde óssea, né? Então, lá na frente, mulheres ficam sujeitas a osteoporose, osteopenia, e muitas vezes tem uma conexão com esse estrogênio, que tem uma diminuição da produção, então a gente precisa olhar para isso, né? O LH e o FSH, que é esse hormônio que dá o boom para fazer a ovulação acontecer, que do meu ponto de vista é mais importante enquanto evento fisiológico até do que a menstruação, né? A gente bota muito foco na menstruação, mas a ovulação é super importante. Essa qualidade de ovulação e da energia que está ali ajuda a gente a entender os processos que estão por trás, né? Da síndrome de ovários policísticos, enfim. E aí, quando termina essa parte da Terra, né, que é todo esse processo da donzela, os nossos hormônios, né, já estão se comportando de um jeito diferente, tudo, a gente vai lá para entrega para a água. E quando a gente entra no elemento água, a água é o elemento da maternidade, da compaixão, das memórias, das emoções, a gente entra naquele transbordamento da fase pré-menstrual, que quando
quando não é bem cuidado, faz com que a gente não dê conta daquelas emoções. Mas, na verdade, existe como a gente olhar para elas, como que a gente vai interpretar elas, de que forma que a gente pode conduzir isso, né? E aí, uma vez, e é curioso também, porque ali a gente tem o aumento da progesterona, que é um hormônio super importante para quê? Para que o embrião consiga lidar e ficar ali no útero. Então, esse tipo de informação acaba acionando dentro da nossa estrutura psíquica muito dos arquétipos da mãe, da maternidade, do cuidado, né? Para quem é mãe, já vivenciou esse aspecto da maternidade na vida, né? Real, vamos dizer assim, de filhos mesmo, a gente entende com mais intensidade o que é esse arquétipo da mãe, né? E aí, finalizada essa história da água, a gente vai para o ar. O ar, ele vai fazer o quê? Olha, esse 8 aqui invertido, esse infinito, né, invertido, ele é esse biorritmo da lua, né? Esse é o biorritmo da vida aqui. Então, ele ajuda a gente a interpretar como é que a energia do ciclo circadiano se comporta, como é que a energia no nosso corpo se comporta. Mas o mais importante é que na hora que entra na fase do ar, vocês estão vendo que é essa setinha aqui verde? Ela desce, né? E o ar, ele faz o quê? Ele vai esvaziando, ele vai ocupando esse ente de ar, esse útero, e essa própria descida do comportamento natural da energia vai favorecer essa saída da menstruação. Então, quando a gente aprende a olhar para o ciclo assim, a gente consegue entender melhor em que momentos do mês a nossa energia está favorecida. Do tipo, eu sei que nas fases, na minha fase particular de lua nova e lua crescente, que é quando no meu ciclo a energia do fogo ou da terra estão ativadas, eu estou com muito mais predisposição para essas atividades que me demandam energia de sulfur, que é o corpo, que é a atividade, que é, né, essa questão mais física, eu estou com mais disposição, né? Na toa que terminou o ciclo, parece que a gente está com mais disposição, né? Vem uma energia, que é essa energia de fogo, né? Elemento que inicia todas as coisas, que esquenta, que traz movimento e vai sustentando com a terra. A gente aprende que quando a gente entra na fase da lua cheia, que é essa fase pré-menstrual, a gente fica mais inchada, retém mais água, né? Fica mais emotiva. Por quê? Porque é hora da gente olhar para o nosso maternar, mas não é só o maternar externo, muito pelo contrário. Antes até do maternar externo, a gente aprende a olhar para o nosso próprio maternar. Como é que a gente se automaterna? Como é que a gente se cuida? Como é que a gente acolhe as nossas emoções? E de que forma as memórias que estão nessa rede neural que envolve o útero, que muitas vezes tem relação com a nossa linhagem, com a nossa mãe, com as nossas avós, elas trazem questões, comportamentos, dores, que o corpo está doido ali para falar e você não está dando conta, né, de entender. E principalmente a gente entende que na hora que a gente entra na fase do ar, a gente está muito mais predisposta a deixar o ar entrar. O ar é um elemento do discernimento, ele faz com que a gente comece a se recolher de fato, né? Ele rege a estação do outono, que é esse momento de transição, que é um momento de olhar, encerrar o ciclo, por isso o arquétipo do ancião, mas é também o arquétipo da feiticeira, porque dentro do nosso caldeirão, que é o útero, eu tenho ali um órgão que sangra todo mês, a gente não morre. Mais do que isso, que é um órgão mais feiticeiro do que um órgão que possa gerar a vida, que tem a capacidade de gestar um outro órgão dele, dentro dele, que é a placenta, que inclusive parece uma árvore da vida, né? Assim, se a gente olha para ela fisicamente, é interessante pensar nessas coisas. Pois é, quando a gente aprende a olhar o ciclo desse jeito, a gente vai entendendo onde que a gente está estagnando. Nossa, Ju, mas por que o meu ciclo está tão prolongado? Ou por que eu tenho tanta dor? Ou por que o meu ciclo menstrual está tão com tanto fluxo, ou por que eu estou com esse episódio de endometriose? Então a gente consegue investigar o que o corpo quer te dizer, mas principalmente o que essa energia está querendo dizer e onde que ela está estagnada. Então a gente acaba criando mecanismos para te ajudar a se cuidar, mas principalmente a entender onde você tem potência. É assim, por exemplo, que a gente consegue entender que a hora que a gente está vivendo, né, o elemento ar dentro desse ciclo, que é o momento da menstruação, não tem várias mulheres que têm enxaqueca, mas por quê? Porque é uma enxaqueca que está acionando aqui o mercúrio e o ar, é toda a estrutura de energia que está aqui, e a dor vem que a mulher não está dando conta de lidar com aquilo, que é intuição e espiritualidade, de que forma isso se conecta com a nossa psique, né? Porque se o corpo é como se fosse o celular, vamos dizer assim, a psique, a alma, as memórias, elas são os arquivos que a gente tem dentro do celular e o sistema operacional. Então não adianta nada eu só olhar para o celular, eu preciso também olhar para aquilo que me confere ferramenta para fazer esse celular funcionar, não é verdade? E é por isso que o cuidado com o ciclo, ele não pode ser só físico, ele também é psíquico. Eu preciso olhar para todo o sistema operacional e os arquivos, e não só para o aparelho. Então, tem ferramentas específicas para a gente cuidar do corpo físico e tem ferramentas específicas para a gente cuidar dos corpos sutis, vamos dizer assim.
tá bom? Chegamos no final do nosso bate-papo. E eu espero de verdade que ao final dessa nossa conversa aqui, você tenha conseguido ampliar o seu olhar sobre o seu ciclo, principalmente sobre você mesmo, sobre o seu corpo, sobre as suas questões. Entender que a mulher é tão particular e tão potente, abre espaço para a gente conseguir fazer escolhas melhores. Os profissionais que nos atendem, nas nossas atitudes, da forma como a gente se cuida. Se você ainda entender que vale me dar a mão para a gente poder mergulhar um pouquinho mais, o percurso de iluminação são esses vídeos, né, com várias conversas. Eu procurei fazer vídeos curtinhos, leves, dinâmicos, coloridinhos, para a gente poder trocar, como um bate-papo mesmo, que aí você vai conseguir ter um olhar ainda mais profundo sobre algumas dessas questões. E além disso, a gente está junto de outras mulheres, né? Se você quiser fazer perguntas, você pode colocar lá. Se precisar, a gente acaba inserindo outras aulas, outros encontros, porque na verdade é como se a gente estivesse se dando a mão para poder entender a potência do que somos. Então eu te agradeço muito, muito pela atenção. Se eu tiver conseguido plantar uma sementinha, eu já fico feliz para que você possa, sim, fazer de fato as transformações na sua vida. Parece bobo, né? Mas a menstruação é o fio de um novelo que pode te levar para um mundo incrível que está dentro de você e que você só não descortinou, você só não descobriu ainda, mas está ali, atrás da cortina. Então, para saber mais, dá uma navegada aqui na página, tem toda a estrutura dos conteúdos, o que, que a gente fala, de que forma a gente vai trabalhar isso, preço, valor, está tudo aqui embaixo, tá? É só clicar e poder entrar nessa jornada comigo. Mas por aqui, eu já te agradeço de antemão por ter me permitido entrar em contato com você e te ajudar um pouquinho. Que isso seja bússola para muitas transformações que você pode fazer na sua vida. Um beijo!